Olá, igreja, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo de grande honra estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Só preparando, ajustando meus instrumentos aqui para... Queridos irmãos, graças a Deus que estamos aqui mais um dia, reunidos para cultuarmos a Deus, louvarmos ao Senhor. Que bom por isso, né? Nós temos um grande privilégio de podermos estar aqui hoje. E agora vamos ao momento da palavra. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês no livro de Salmos, né? Eu preparei essa mensagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a mensagem dos Salmos hoje. Eu quero trazer uma breve introdução, na verdade são algumas informações a respeito dos Salmos, só para a gente entender só mais um pouquinho. Na verdade eu vou falar de algumas coisas que você já sabe, e outras que podem te ajudar quando você for ler os Salmos, quando você estiver lendo os Salmos. Salmos mexe muito com as nossas emoções, talvez Salmos para muitos seja um livro muito especial, muito querido, porque de certa forma fala muito com as nossas emoções. Queridos, Salmos é o livro mais longo da Bíblia, com 150 capítulos, como você sabe, né? Tem um gênero diferente, um gênero poético, e expressa a poesia hebraica. O livro de Salmos era o inário do povo de Israel. Em Efésios capítulo 5, 19 e Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo prescreve os salmos para que a igreja cante ao Senhor com os salmos. Louvem a Deus com os salmos, Paulo fala. Então, salmos também deveria ser o nosso inário hoje. Precisamos cantar os salmos. Salmos, meus queridos irmãos, o livro de Salmos se divide em 5 partes. Existem vários tipos de salmos, como salmos de confiança, você conhece o Salmo 23. Existem também salmos imprecatórios, existem salmos carregados de louvor, como o 150, por exemplo. Existem salmos que louvam as Escrituras, como o 19 ou o 119. Existem salmos carregados de muita emoção e de muito lamento. Inclusive um dos que nós vamos ler hoje, carrega esse lamento. Os salmos, meus irmãos, eles não estão organizados de uma forma cronológica, ou seja, temporal, sequencial. Na verdade, a ordem dos salmos é mais para transmitir uma ideia específica, uma mensagem. Alguém organizou os salmos para dizer algo com essa organização. E hoje eu quero dizer e trazer essa ideia para você, traduzida do Salmo 1 até o 150, da seguinte forma: esta é a mensagem dos salmos. Os bem-aventurados confiam na palavra, se refugiando no Senhor, e vão do lamento ao louvor. Sempre que você for ler os Salmos, se lembre disso. Os bem-aventurados confiam na palavra, se refugiando no Senhor, e vão do lamento ao louvor. Salmos tem vários autores, meus irmãos. Moisés, por exemplo, escreveu o Salmo 90, que pode ser um dos salmos mais antigos. Davi escreveu muitos salmos, como você já sabe. Também Asaf, Salomão, os filhos dos coraitas, que eram da tribo de Levi. E algum dos filhos dos coraitas escreveu os Salmos 42 e 43. E esse é o salmo que nós vamos ler hoje. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmos 42. Nós vamos ler os Salmos 42 e 43. Irmãos, eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Salmo 42 inicia da seguinte forma: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Verso 1: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Santo Deus, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu, Senhor, és digno. Deus, neste momento eu quero me colocar, ó Deus, em Tuas mãos. Usa, meu Deus, como um instrumento para dispensar e ministrar graça para a Tua igreja através da exposição das Escrituras. Nós Te louvamos e que o nosso coração, Deus, se dispõe agora para ouvir o que Tu tens a dizer a nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, você pode ter achado estranho que nós lemos 2 salmos, né? Mas o Salmo 42, como eu iniciei lendo, eu não iniciei no verso 1, eu iniciei lendo o sobrescrito. Talvez em sua Bíblia tenha esse sobrescrito. E esse sobrescrito nos traz algumas informações, como quem escreveu o Salmo, ou talvez um pouco de contexto, como o Salmo 51, por exemplo, falando sobre essa circunstância. Esse sobrescrito tem muitos outros salmos. Antes do Salmo 42, tem esse sobrescrito, essas informações. Depois do Salmos 43, tem esse sobrescrito também. Mas, curiosamente, o Salmo 42 começa com o sobrescrito e o 43 não tem o sobrescrito. Algumas frases do Salmo 42 são idênticas no Salmo 43, o que pode nos indicar que o Salmo 42 e o Salmo 43 formam um único conjunto originalmente. Então, o Salmo 42 e o Salmo 43 é o nosso assunto de hoje. A ideia desse salmo, a ênfase ou a síntese ou o resumo dos 2 salmos é o seguinte: com sede de Deus e a alma abatida, o salmista tem esperanças em Deus, de que ainda se apresentará perante Ele para louvá-lo. Versículos 1 ao 5, meus irmãos, o salmista expressa o seu anseio por Deus. Ele começa dizendo que ele tem sede de Deus. O panorama aqui, nesta seção do 1 ao 5, é um panorama de sequidão. Imagine uma imagem de sequidão, de verão, de estiagem. O salmista, ele usa a imagem de um animal que suspira por correntes de água em meio a essa sequidão. Como você viu, a corça, a imagem da corça é usada aqui, o exemplo dela é usado aqui, no versículo 1. E a corça, meus irmãos, é um animal cervídeo, um veado com um porte um pouco menor.
uma das características desse animal é que ele tem um olfato apuradíssimo. Ele consegue sentir o cheiro das águas correntes a quilômetros de distância. A corça, ela é fortemente dependente de fontes de água doce. Não é em qualquer fonte que a corça sacia sua sede. Ela recusa poças lamacentas, água parada e água com cheiro de estagnação. A corça, ela procura ativamente por uma fonte exata, onde ela possa ter água limpa e água oxigenada. Sem essas fontes de água limpa, a corça, ela rapidamente enfraquece e se torna um alvo fácil. Assim como a corça sente o cheiro, suspira por correntes de águas a quilômetros de distância, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. De uma forma mais explícita, o salmista no verso 2, ele vai falar: minha alma tem sede de Deus. Queridos, o salmista, aqui ele se encontra numa situação de sequidão, desesperado e ansiando pela presença de Deus, o lugar onde ele pode saciar a sua sede. A corça, ela tem a necessidade de saciar a sua sede nas fontes certas, sem isso ela morre. Para o salmista, sua necessidade é seu relacionamento íntimo com o Senhor, sem isso ele morre. A sede que o salmista sente é o desejo intenso que ele tem por estar no lugar da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É interessante ver que o salmista ele usa a corça para descrever a sua própria situação. Ele não usou a imagem de um camelo, que seria autossuficiente em meio a um deserto, né? O salmista ele tem uma necessidade. E ele está dizendo que ele é dependente do Senhor e não autossuficiente. O Senhor é quem supre a sua necessidade. Deus mesmo é a necessidade do salmista. Se não entendermos que buscar a Deus é uma necessidade, meus irmãos, nós viveremos sempre necessitados. Daí ele diz: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O salmista ele faz uma pergunta com um tom de esperança: quando me apresentarei diante da face do Deus a quem eu estou desejando? Qual que é a situação do salmista aqui, meus irmãos? Porque o salmista está falando estas coisas? Primeiro, antes de entendermos um pouco, antes de respondermos essa pergunta, eu quero trazer para você, fazer conhecido esse escritor do Salmo, esse salmista. Em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 22, Coré é da família dos levitas, e o escritor do Salmo é dos filhos de Coré. Em 1 Crônicas 6, 31 ao 35, os coreitas são instituídos por Davi para dirigir o canto e ministrar na casa do Senhor. Em 1 Crônicas capítulo 9, versículo 19, dos coreitas, da família dos coreitas, alguns eram guardas das portas do tabernáculo. Em resumo, os coreitas estavam envolvidos com o serviço no templo, eles ministravam ao Senhor no tabernáculo. Então, qual é a situação? Nós já sabemos então quem foi que escreveu o Salmo, mas qual é a situação do salmista aqui? Se você reparar no verso 4 do 42, você pode ver que o salmista ele se lembra de como ele levou a multidão à casa de Deus. E casa de Deus aqui é um termo equivalente para tabernáculo. Essa linguagem nostálgica de lembrança nos indica que o salmista está numa situação diferente agora. Se você olhar os versos 3 e 4 do Salmos 43, que a gente leu, o salmista pede para que Deus envie a sua luz e a sua verdade para o guiar em direção aos tabernáculos do Senhor. Será que o salmista está longe então? Será que ele não está perto desse lugar, dos tabernáculos de Deus? Ao que tudo indica, meus irmãos, o salmista ele se vê longe da sua terra e do lugar para o qual ele foi designado, que é o templo, que é o tabernáculo. Isso faz o salmista comparar a sua situação com uma situação de seca, em que estando longe o salmista anseia por comunhão próxima e íntima com Deus. Mas o que impede o salmista de ir à presença de Deus e saciar a sua sede? Será que o salmista não poderia encontrar Deus lá onde ele estava?
Em Êxodo 25, meus irmãos, Deus ordenou construir um tabernáculo. Êxodo 25:8 diz assim: farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Em Êxodo 29, no versículo 42, diz: me encontrarei com vocês na porta da tenda, algo que faz referência ao tabernáculo. No verso 42, do mesmo capítulo de Êxodo 29, ali virei aos filhos de Israel. No 44, consagrarei a tenda, ou seja, o tabernáculo, do encontro e o altar. No versículo 45, habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. O tabernáculo, irmãos, e o templo construído posteriormente, era o lugar físico constituído por Deus, como o lugar onde o seu povo poderia acessar e ter comunhão com Ele. O povo precisava ir ao templo para encontrar ao Senhor. As pessoas precisavam ir a Jerusalém, onde estava o templo, para oferecer sacrifícios a Deus. Ou seja, os adoradores precisavam ir ao templo para adorar e oferecer os seus sacrifícios. Lá era o lugar para encontrar a Deus. Por algum motivo, o salmista se encontra longe desse lugar e está vivenciando uma tristeza profunda por isso. Queridos irmãos, será que nós entendemos que termos um relacionamento íntimo com o Senhor é uma necessidade para nós, assim como o salmista? Será que nós desejamos a Deus assim como o salmista deseja estar tão próximo, tão perto de Deus? Em Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A vida do cristão se caracteriza por ter fome de coisas que são características de Deus. Será que nós podemos dizer como Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra? Será que nós podemos dizer isso, meus irmãos? Qual é o tamanho do nosso desejo por Deus? Qual é o tamanho do nosso desejo pelas coisas de Deus? Qual é a nossa situação? O que nos impede de ir à presença de Deus? Em Efésios capítulo 2, versículo 18, Paulo diz que nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Portanto, meus irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 vai dizer: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Cristo abriu um caminho para nós. Encontrar a Deus não mais se limita a um lugar. Se nós estivermos em Cristo, Ele nos conduz à presença de Deus, o lugar onde a nossa necessidade é satisfeita. O salmista estava limitado pela distância, e por isso está profundamente triste. Nós não temos mais limitações para buscar a Deus, mas nós mesmos nos limitamos muitas vezes, colocando muitas coisas na frente que nos atrapalham de estar com o Senhor. Talvez seja uma rotina cheia de muitas coisas para mostrar produtividade. Talvez seja o celular, talvez seja a televisão, talvez seja o trabalho, talvez seja o lazer. No verso 3, o salmista continua dizendo, e ele descreve no verso 3, como suas lágrimas e sua tristeza se tornaram o seu alimento. Tamanha tristeza o salmista sente. Quando o salmista ele declarou o seu anseio por Deus, isso demandou fé. Então o salmista, nós sabemos que ele tem fé em Deus, mas o estado emocional em que o salmista se encontra, ele oscila entre a fé e o desespero, entre a fé e a angústia, a tristeza e as circunstâncias que abalam. Ele poderia desfrutar de comunhão com o Senhor também onde ele estava, é claro que ele poderia, mas a fé precisa ressurgir para isso acontecer, pois até agora as circunstâncias sobrepujaram a fé do salmista. Quantas vezes já passamos por situações assim, em que as circunstâncias rapidamente passaram por cima da nossa fé? Nós fomos tomados pelo desespero, ou pela angústia, ou pela preocupação. Mas, meus irmãos, a fé que o Senhor nos deu é mais forte que as circunstâncias. O salmista vai reafirmar isso mais à frente. No verso 3, meus irmãos, a agonia do salmista aumenta enquanto ele escuta de outros
Onde está o teu Deus? Ele parece ausente. Será que ele te ouve? Será que ele te vê? As pessoas ao redor zombavam da fé do salmista. Onde está o teu Deus? Essas são as perguntas de alguém que pergunta por Deus sem acreditar nele. Talvez você também tenha passado por experiências assim, quando te desprezaram por tua fé, quando zombaram de você porque você acredita na Bíblia, acredita em algo antiquado, algo ultrapassado, né? Talvez zombaram de você porque você sempre procura fazer o certo, aquilo que está de acordo com a palavra. Olha o certinho ali, ó. Talvez você já ouviu essa frase sobre você. Caminhando para o verso 4, nós podemos ver que parece que a agonia do salmista, ele vai crescendo, pois ele se lembra daquilo que o alegrava, pensar que estava indo para a casa de Deus e levando a multidão à presença de Deus. Eu me lembro quando eu levava a multidão para a casa de Deus, com alegria e com louvores. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Talvez o salmista estava se doendo ainda mais pelas lembranças e não olhando com fé para a frente. Mas isso também nos mostra, meus irmãos, que a alegria do salmista era estar perante a face do seu Deus e conduzir o povo à presença de Deus. Não era só o culto que atraía o salmista, mas era a pessoa a quem se dá o culto. Quando nós chegamos ao domingo, quando o domingo chega, quanta vontade nós temos de ir à escola bíblica dominical? Quanta vontade nós temos de ir para o culto? Quanta vontade nós temos de nos reunir com os nossos irmãos para cultuar a Deus? Será que esse é o nosso anseio, o nosso desejo? Quem tem sede de Deus, irmãos, tem vontade de estar onde Deus está. Às vezes nós vamos ao culto aos domingos, passamos mais ou menos 2 horas, e rapidamente nós nos cansamos. Mas passaríamos facilmente 2 horas rolando a tela do nosso celular, assistindo coisas que não agregam em nada. Passaríamos um tempão no streaming da Netflix, procurando um filme para assistir. Quanto tempo nós dedicamos para buscar a presença de Deus em oração? Quanto tempo nós dedicamos à leitura bíblica? Nós nos cansamos na leitura bíblica. Nós temos bastante tempo para muitas coisas, irmãos, e tão pouco tempo para buscarmos a Deus. Tão pouca sede do Senhor. Mas como alguém pode ter tamanha sede de Deus no mundo em que existem tantas opções, meus irmãos? O mundo que oferece tantas opções. Como podemos ter sede no mundo que oferece tantas opções? Em João 7, versículo 37, Jesus é a fonte de águas vivas que sacia a nossa sede. No encontro com a mulher samaritana, Jesus disse que todas as opções disponíveis para matar a nossa sede voltarão a produzir sede em nós. Mas se bebermos dele, a verdadeira fonte, então não mais teremos sede. Oh Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no Teu santuário, para contemplar a Tua força e a Tua formosura. Salmo 63, 1 e 2. Creio que nós precisamos pedir a Deus, meus irmãos, que nos dê esse desejo por Ele, esse desejo que o salmista tinha. Devido à situação que o salmista se encontra, sua alma está abatida e perturbada. E o que ele faz em meio a essa tristeza, a essa angústia? Versículo 5, verso 5. O salmista diz: por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? O que o salmista faz? O salmista prega para a sua própria alma. A fé ressurge aqui, mas ainda não tão confiante. Mas ele diz: ei, alma abatida, espere em Deus, pois ainda hei de louvá-lo. Que esperança, meus irmãos, que declaração de fé. E ainda que esta declaração seja uma declaração de fé,
pode não ser uma expressão plena do coração do salmista, pois o salmista ainda vai sofrer uma mudança do seu coração no drama que ele está vivenciando. Esta fórmula, essa frase do verso 5, ela se repete mais duas vezes, no verso 11 e no verso 3 do 43. E nós falaremos mais a respeito dela um pouco mais à frente. Versículo 6 ao 11. Com a alma abatida, o salmista expressa o seu anseio por Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo, o Senhor, durante o dia, me concedeu a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, o seu Deus onde está? Por que você está abatido, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Nesta sessão, meus irmãos, o caos do salmista fica ainda mais evidente, parece que ele cresce. Olhe para as frases no verso 6, sinto minha alma abatida. Olhe para o que ele diz no verso 9, por que o Senhor se esqueceu de mim? Eu ando lamentando. Olhe para o que ele diz no verso 10, se esmigalham os meus ossos. Parece que o drama cresce. E o panorama agora nesta sessão muda também, a imagem de fundo muda. Ao norte do Rio Jordão, no período em que os rios enchem, se formam cachoeiras muito fortes. E parece que este é o cenário baseado aqui. A situação do salmista é descrita como alguém submerso nesses abismos de águas, onde as cachoeiras despencam. Olhe para o versículo 7, meus irmãos, onde nós temos essas descrições de abismos, cachoeiras, águas e ondas. O que tudo isso significa? Estes conceitos, meus irmãos, servem para descrever a situação de caos emocional que o salmista está passando, a turbulência. Em Jonas capítulo 2, versículo 3, o profeta descreve uma situação semelhante que ele está vivenciando. A corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, o abismo me rodeou e as águas me cercaram a alma. Jonas falou isso em um momento em que se arrependeu por ter desobedecido ao Senhor, vivenciando um momento de tristeza e dor no coração. Imagine o salmista aqui agora, que ele submerge onda após onda, ele perde o seu apoio, mas mesmo assim, se nós repararmos no verso 6, a fé vem à tona. Olhe para o verso 6 comigo. Lembro-me de ti. É nesse momento em que o salmista está em meio às águas que a fé ressurge. É como se ele estivesse afundando e ressurgindo, afundando e ressurgindo. O salmista se lembra de Deus. Em meio às águas profundas, o salmista diz, olhe para o verso 8, olha o que ele diz. Contudo, estou em meio a águas turbulentas. A vida está muito difícil. Eu não tenho mais forças. A depressão parece que vai me engolir. Estou prestes a desistir. São muitas preocupações. Como vou sustentar a minha família? Como eu vou sair desse problema de saúde? Estou cansado de lutar contra este pecado. Muitos de nós podemos nos achar em tais situações. Contudo, olhe para o verso 8, meus irmãos. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Quantas situações da nossa vida nos levaram como ondas e nós demoramos para ressurgir com fé naquela situação. Ainda que os nossos pés, meus irmãos, não sejam tão firmes em muitas circunstâncias da nossa vida, e ainda que a nossa fé possa fraquejar, existe uma coisa que é firme e segura, meus irmãos: a presença de Deus conosco.
Parece que o salmista não estava enxergando isso. Ainda que ele tenha se lembrado, parece que ele esqueceu que o seu apoio é o Senhor e que a presença do Senhor estava com ele todos os dias. Portanto, meus irmãos, não devemos pensar que estamos sozinhos quando estamos tristes, quando estamos sofrendo, quando está doente. Não pense que está sozinho quando as águas fazem você submergir. Não pense que está sozinho quando sofre por causa do Evangelho. Não pense que está sozinho quando alguém zomba da sua fé. Não pense que está sozinho quando você está lutando contra o pecado. Lembro-me de ti. O Senhor me concede a sua misericórdia de dia e de noite. Versos 9 ao 10, o salmista vai dizer: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando? Os meus ossos se esmigalham. E aqui nós vemos como a fé ela está oscilando. A fé do salmista vai oscilando entre a angústia, a tristeza, o desespero e a fé. Nossa caminhada cristã muitas vezes é assim também. Algumas vezes nós fraquejamos e o desespero toma conta dos nossos corações. Mas precisamos nos lembrar daquilo que o salmista fala no verso 8: o Senhor me concede a sua misericórdia durante a noite. Ou seja, isso quer dizer que Deus está presente. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Em Isaías capítulo 49, versículo 15, o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Você pode estar até distante, você pode até estar questionando por que Deus não responde. Por que Deus não muda a minha situação? Deus não se esqueceu de nós. Deus nos mostra a sua presença todos os dias, nos concedendo a sua misericórdia e o seu cuidado. Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Qual é o remédio para uma alma batida? Qual é o remédio para uma alma que está cansada, desanimada e talvez frustrada? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus, pois Deus é o auxílio dos que nele esperam. Salmo 41 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós não gostamos de esperar. Mas Deus não age em nosso tempo. Por isso nós precisamos fortalecer o nosso coração na verdade de que Deus é o nosso auxílio. Deus é a nossa ajuda. E esta é a segunda vez que o salmista repete essa declaração. Mas ainda ele não está tão cheio de fé para dar lugar à esperança que ele virá acontecer mais na frente. Às vezes acontece isso conosco também. Nós falamos: estou esperando no Senhor, eu creio no Senhor, mas por dentro do nosso coração talvez esteja doendo, ou talvez não está tão confiante assim. Salmos 43, verso 1. Agora o salmista ele vai expressar o seu anseio por Deus em oração. Faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa. Tu és o Deus da minha fortaleza, ele fala no verso 2. O salmista apela para o Deus que é um justo juiz, que faz justiça. E ele inicia o Salmo 43 com o primeiro pedido: que Deus lhe faça justiça, que Deus defenda a sua causa perante os infiéis. O salmista também pede que Deus o livre dessa gente. Livra-me dos que andam na injustiça e na fraudulência. Os pedidos aqui, meus irmãos, eles indicam que o salmista está rodeado por um ambiente em que existem pessoas infiéis a Deus. Ou seja, essas pessoas não têm uma aliança com Deus, essas pessoas não estão envolvidas num relacionamento com o Senhor. Elas não pensam em Deus, elas não desejam a Deus. Estas pessoas são um retrato oposto do salmista, que tem sede de Deus, que anseia por estar perto do Senhor. E nós devemos orar para que Deus nos livre de viver como os ímpios, meus irmãos. Os ímpios não pensam em Deus.
Os ímpios vivem o dia como se Deus não existisse. Os ímpios não se lembram de dar graças a Deus e não o buscam durante o dia. Que esse não seja o nosso retrato. Se ele for, nós estaremos vivendo da mesma forma que os ímpios. Mas agora no Salmo 43, as confissões tristes, elas passam para pedidos a Deus. Repare que o salmista começa o salmo pedindo a Deus: faze-me justiça, livra-me dessa gente. E mais à frente nós vamos ver outro pedido também. Por que que o salmista está pedindo isso? Por que este pedido a Deus? Bom, o salmista está pedindo o livramento do Senhor. Mas o salmista ele também roga a Deus baseado no fato de que Deus é a fortaleza dele. O verso 2 começa dizendo: pois tu és a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do salmista. E veja, Deus é minha fortaleza, não é uma frase, na verdade, que percorre o livro inteiro de Salmos. Ela não é falada somente aqui no Salmos 43. E algumas vezes essa frase, ela usa um termo equivalente, como rocha, força, refúgio, ou também alto refúgio. Salmo 18:2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Salmos 28:8 diz: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Salmos 91:2: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 144:2: minha bondade e a minha fortaleza. Irmãos, Salmos nos ensina que Deus é a nossa fortaleza. Deus é o lugar onde podemos e estamos seguros. E não existe outro lugar de segurança maior. Ou seja, isto nos dá uma forte razão para fazer o que acabamos de ler no finalzinho do 42. Onde o salmista diz: espere no Senhor. Então Deus é a nossa fortaleza. Como Deus é a nossa fortaleza, nós podemos colocar a nossa esperança nele. Podemos esperar nele. É seguro colocar a nossa esperança nessa fortaleza. Só que depois o salmista ele vai dizer: por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Aparentemente o salmista ele se vê rejeitado, e mais uma vez a gente vê esse cenário de oscilação entre a fé e o desespero. O salmista se vê rejeitado por Deus. Acredite, meu irmão, eu sei que você já deve ter passado por cada dia difícil, né? Deve ter se sentido sozinho, lutando sozinho. Talvez você tenha pensado que Deus o rejeitou depois de ter pecado contra Ele. Isso pode ter martirizado você. Isso pode ter enchido o seu coração com a culpa. Mas entenda que Deus decidiu nos aproximar dEle. E essas declarações, mais uma vez, nos fazem ver como nós oscilamos, muitas vezes, entre a fé e a angústia, a tristeza, o lamento. Uma hora nós cremos e outra hora nós podemos, inclusive, duvidar. A fé, meus irmãos, deve permanecer mesmo que as circunstâncias pareçam nebulosas. Nos versos 3 e 4, vemos mais um pedido do salmista. Agora, existe uma coisa mudando aqui. Porque antes ele fala lamentando, mas agora ele fala pedindo. Verso 3 e 4 diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Como nós vimos, meus irmãos, o grande desejo do salmista perpassa qualquer questionamento. Nós sabemos qual é o desejo do salmista: estar próximo de Deus. E esse desejo perpassa o questionamento que ele faz. O salmista pede que Deus envie a sua luz e a sua verdade, que são símbolos do cuidado fiel de Deus. Assim, dessa forma, ele será guiado para o lugar que ele tanto deseja estar. O salmista está longe, mas ele ora para que Deus o leve para perto. E até agora, meus irmãos, nós temos visto a tristeza comovente do salmista, mas agora nós vemos um pedido que, se respondido, trará uma grande alegria para o salmista. Senhor Deus, leva-me para o teu santo monte, leva-me para os teus tabernáculos, é lá que está a minha maior alegria. Estando longe, o salmista vive lamentando e triste, mas estando perto, o salmista
vive feliz. O lugar da presença de Deus é o lugar onde o salmista encontra sua alegria. Agostinho, ele disse uma vez uma frase parecida. Ele diz: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está lamentando enquanto não estiver perto de ti. Nós podemos talvez nos enganar tentando matar a nossa sede, o desejo do nosso coração, e talvez achando alegria com muitas coisas, com viagens, entretenimento, dinheiro, popularidade e um monte de outras coisas. Todas essas coisas, meus irmãos, são como poços lamacentos, águas paradas, que não saciam a nossa sede. São como petiscos que não matam a fome. Todas essas coisas não conseguem suprir a alegria que Deus é para nós. Deus é a nossa alegria. Deus é a nossa felicidade. É isso que o salmista expressa aqui. Deus é a minha grande alegria. Ele me preenche. Deus é o desejo da nossa alma. Nós devemos desejar um relacionamento íntimo com Deus, meus irmãos. Mas como ter um relacionamento íntimo com Deus quando a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é ver o celular, ver as mensagens, ver as notificações? Como ter um relacionamento íntimo com Deus se eu não oro em minha casa, em meu quarto, com minha esposa, com os meus filhos? Se nós não desejamos que Deus nos guie ao templo como o salmista, como vamos ter um relacionamento pessoal com Ele? Cristo é o templo. Cristo é o nosso templo. Cristo é o lugar onde nós devemos desejar ir. O salmista, ele pede para que Deus envie a sua luz e a sua verdade, para que guiem o salmista, para que guiem ele ao templo, ao lugar onde sua alma está desejando estar. Cristo, meus irmãos, é o lugar onde nós devemos desejar estar. Cristo é o lugar em que nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Nossa sede é saciada em Cristo. Nossa fome é saciada em Cristo. Nossa alma descansa em Cristo. Nossa salvação é Cristo. Cristo é tudo para nós. Só Cristo satisfaz a nossa alma. E somente em Cristo nós encontramos aquilo que a nossa alma precisa. Portanto, meu irmão, Cristo é a tua alegria. Cristo é a tua fortaleza. Cristo é tudo que tua alma precisa. Eu e você dependemos do Senhor. Cristo é tudo que a nossa alma deve desejar. Mas veja que o salmista também aqui no verso 4, ele personifica essa luz e essa verdade. Jesus disse que Ele é a luz. E em João 14,6, Jesus diz que Ele é a verdade. Portanto, Jesus não é uma personificação da luz e da verdade. Jesus é a luz e a verdade que nos conduz para Deus. Portanto, Jesus é tanto aquele que nos conduz, quanto o lugar em que nós desejamos estar. E o salmista, avançando para o verso 5, mais uma vez, ele vai dizer: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Diferente das outras vezes, meus irmãos, em que o salmista ele repetiu e declarou estas frases com um tom um pouco menos confiante, agora ele está mais confiante. Nós vimos que o salmista descreveu essa situação como uma sequidão, expressou sua necessidade, seu anseio por Deus, ele anseia por estar perto do lugar da presença de Deus, o tabernáculo. E isso deixou o salmista abatido num caos emocional, onde ele pensou, por muitas vezes, estar sozinho e sem Deus, rodeado por pessoas que zombam da sua fé. Agora, pela fé, o salmista pode pedir ao Senhor e a sua esperança pode ressurgir. A fé aqui fez ressurgir a esperança do salmista. O salmista ele não saiu do lugar, mas o coração do salmista mudou. Mas como assim? Eu não vi nenhuma mudança até agora. Olhe para o verso 4 por um momento. Tem dois verbos ali no verso 4. Então irei. E no verso 4 também diz, e louvarei. E esses dois verbos, meus irmãos, estão no tempo futuro, indicando
que uma ação ainda vai acontecer. O que antes era um simples lamento, ainda é um lamento, mas agora está carregado de esperança e confiança, porque a fé deu lugar. O salmista tem esperança, ele crê que um dia estará adorando o Senhor, estará próximo do lugar onde ele queria estar. Na NVI, meus irmãos, o termo, a ideia de espera, é bem explicada. Veja o que diz, se você está na versão NVI, leia o verso 5 comigo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja que o salmista diz, espere em Deus. E qual que é o remédio para a alma que está batida? Esperar. Mas esperar colocando a sua esperança em Deus. Esperança é isso, meus irmãos. Esperança é esperar pelo Senhor, confiando nele, que um dia o Senhor há de nos responder. Esperar não é não fazer nada, é exercer a fé, é continuar acreditando em Deus, mesmo sem ver. Mesmo não vendo mudanças externas, nós permanecemos com a nossa esperança firme em Deus. Nós não vimos aqui que o salmista saiu do lugar onde ele estava. Mas, em casa ou não, a esperança do salmista agora é mais firme, sua fé agora é mais confiante. Salmos 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Queridos irmãos, muitas vezes nós não gostamos de esperar, mas em meio a essa espera nós precisamos colocar a nossa confiança e esperança em Deus. Ele vai responder. Mesmo em circunstâncias adversas, quer digam respeito a um lugar, quer a um ambiente, quer a nossos próprios pensamentos angustiados, nós podemos revigorar nosso coração para que tenha alegria e esperança em Deus. Eu quero trazer algumas aplicações, meus irmãos. Diante disso, meus irmãos, como nós podemos crescer em nosso relacionamento com Deus? Nós já vimos que nós temos um caminho aberto por meio de Cristo que nos permite chegar a Deus. E nós podemos nos achegar a Ele onde estivermos. Começando pelo lugar indicado em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Sem oração, meus irmãos, sem relacionamento. Quando você ler a Bíblia, deseje ver a Deus no texto. Ore para que você possa ver a grandeza do Senhor e que isso seja o que preenche o seu coração. Sem oração, sem relacionamento. Sem as Escrituras, sem relacionamento. Nós precisamos dedicar tempo para estas coisas. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus sem passar tempo com Ele. Você pode achar, é sempre a mesma coisa. Ler, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Mas, se você não faz isto, isso demonstra 3 coisas. A primeira coisa que isso demonstra, meus irmãos, é quão longe você está do Senhor. A segunda coisa é que isso demonstra quão longe você está de reconhecer que você depende de Deus. Ou seja, você parece mais como um camelo autossuficiente do que com uma corça que precisa encontrar a fonte certa. E 3, isso também demonstra que nós não estamos desejando estar perto de Deus. Não deixe passar um dia sem ir à presença de Deus por meio da oração e por meio das Escrituras. Assim nós podemos construir um relacionamento com Deus. Mais uma aplicação. Exercite a sua fé. Exercitar a fé, meus irmãos, é colocar a nossa esperança em Deus. É assim que nós exercitamos a fé. Existem coisas que eu e você não conseguimos resolver. Portanto, pare de se perder nessas coisas e comece a acreditar em seu Deus.
Creia naquilo que você leu em sua palavra, em vez de viver ansioso e preocupado de, será que vai dar certo? Faça o que a Escritura diz. Ponha a sua esperança no Senhor. Exercitar a fé é sobre acreditar o que elas dizem sobre Deus. É acreditar naquilo que as Escrituras dizem sobre Deus. Deus é o nosso Deus. Deus é a nossa fortaleza. Deus há de nos responder. Portanto, espere e creia no Senhor. Conclusão, meus irmãos. Com os olhos na eternidade, nossa esperança é que a nossa sede, a nossa fome de justiça será enfim saciada. E um dia, nós seremos levados aos tabernáculos eternos de Deus, e estaremos para sempre com Ele. Esse é o nosso lugar. Nossa alma não estará mais abatida pelas dores do pecado e pelo sofrimento desta vida. Então nós transbordaremos de louvor e alegria eterna. Pensemos nisso. Santo Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido, meu Pai, de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a examinar os nossos corações. Ajuda-nos a nos valermos, ó Deus, desse caminho que o Senhor abriu para nós, ousadamente nos achegarmos e nos aproximarmos do Senhor. Que nós possamos crescer de fato, Pai, em um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Que nós possamos fortalecer a nossa esperança, ó Deus, esperando pelo Senhor. Com fé, acreditando naquilo que Tua palavra diz, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu há de nos responder, ó Deus. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a guardar a Tua palavra em nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém.